Bonificação de ações. Você sabe o que significa? Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Pessoal, e antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a gente a continuar aqui o nosso trabalho. Então vamos lá, bonificação de ações. Eu separei aqui alguns principais pontos para a gente conversar. E a primeira coisa é o que significa essa bonificação de ações. A bonificação de ações é a distribuição gratuita de novas ações aos acionistas da empresa, em número proporcional às já possuídas. Ou seja, quando uma empresa bonifica os seus acionistas, ela bonifica com base na quantidade de ações que você já tem. As bonificações são consideradas um tipo de provento aos acionistas em ações. Pago aos acionistas, né? Então, é como se fosse um dividendo, um juro sobre capital próprio. A bonificação de ações também é considerada um tipo de provento. Na bonificação, ocorre a transferência de um montante das reservas de lucro para o capital social da empresa. Aqui, pessoal, é um assunto contábil, né? O que ocorre na empresa, na estrutura da empresa, quando ela resolve fazer essa bonificação? No patrimônio líquido da empresa, a empresa tem o balanço patrimonial, tem os seus ativos, tem os seus passivos e tem o seu patrimônio líquido, que são os ativos menos os passivos. E dentro do patrimônio líquido existe uma conta que chama capital social e uma conta que se chama reserva de lucros. Na reserva de lucros tem várias reservas. E basicamente o que está dizendo aqui é que ela transfere da reserva de lucros para o capital social da empresa. Não há entrada de novos recursos na empresa, somente uma movimentação de contas no seu interior. O patrimônio líquido da companhia não se altera. É o que eu acabei de falar para vocês, pessoal. A estrutura em si da empresa não muda, né? Ela simplesmente faz uma troca de contas. Então sai da reserva de lucros e vai para o capital social. Devido à bonificação, há um aumento da quantidade de ações e, consequentemente, um aumento da base acionária. Isso é óbvio, né, pessoal? Se ela distribui ações, se ela bonifica os investidores, aumenta a quantidade de ações e, consequentemente, tem mais ações em circulação e aumenta também a base acionária dela. A participação do acionista na empresa não se altera. Isso aqui é muito importante, tá? Muita gente confunde, acha que muda alguma coisa, mas a verdade é que a participação do acionista na empresa ela não se altera, pois ele agora detém mais ações do que anteriormente. Então pensa assim, a quantidade de ações também aumentou, mas ele recebeu a mesma quantidade que ele tinha proporcional. Então se ele tinha 3 ações, a quantidade de ações aqui aumentou 3 vezes, ele vai receber 3 vezes aqui também, então vai continuar a mesma coisa. Agora vamos para um exemplo real aqui da Porto Seguro. Muitos de vocês que nos acompanham, eu sei que investem na Porto Seguro e recentemente ela fez uma bonificação de ações. E para isso também eu vou utilizar aqui o fato relevante para poder explicar para vocês como que foi essa bonificação. Diga-se de passagem, esse link desse fato relevante vai estar aqui na descrição do vídeo. E também foi bastante recente, dia 20 de outubro de 2021. A gente vai ver aqui os principais pontos que aconteceu para a gente entender sobre essa bonificação de ações. Primeiramente, o capital social inicial da Porto Seguro era de 4 bilhões e meio. E a quantidade inicial de ações que eles tinham em circulação era 323 milhões, né, aproximadamente. E o que aconteceu? Teve um aumento, né, do capital social por meio da reserva de lucros de 4 bilhões. Então ela tinha um capital social inicial de 4 bilhões e meio e agora teve um aumento por conta das reservas de 4 bilhões. E um aumento na quantidade de ações da mesma proporção, ou seja, foi de 100%. Para cada uma ação que você tinha da Porto Seguro, você também vai receber mais uma ação. Então, o aumento é sempre de 100%, é o dobro. Se você tinha 100 ações, você vai receber mais 100, 200, você vai receber mais 200 e assim por diante. E o que aconteceu? Então, o capital social final da Porto Seguro, ele ficou de 8 bilhões e meio, né, porque tinha 4 bilhões e meio, mais 4 bilhões, 8 bilhões e meio. E a quantidade final de ações também dobrou. Então, se tinha 323 milhões, agora passou para 646 milhões.
E isso é interessante, pessoal, porque tá tudo escrito aqui no fato relevante, tá bom? A gente tirou as informações daqui. Se você é acionista da Porto Seguro, é muito importante você clicar no link que vai estar aqui na descrição, ler esse fato relevante por completo para você entender as nuances, né, que vai acontecer, quando que vai ser a distribuição e quando que vai ser tudo certinho. Agora, uma coisa também que é muito importante, o preço médio. Eu acho que isso é uma das coisas mais complicadas quando a gente fala de bonificação de ações, porque quando a gente pensa em bonificação, a empresa faz todo o trabalho, né? Você vai receber na conta da sua corretora a quantidade de ações que você tem direito, né? De acordo com o seu percentual de ações na companhia. Só que o preço médio, você que tem que calcular. Não é a empresa, não é a corretora, não é ninguém, não é o governo, é você mesmo que tem que calcular. E muita gente faz companhia. E muita gente faz confusão. Companhia. E muita gente faz confusão e acaba calculando o preço médio errado. Então aqui, como que fica o preço médio? Lembrando, né, eu coloquei até um asterisco aqui para você não esquecer que na bonificação de ações o custo não é zero. Você tem que incluir esse custo no seu preço médio. Apesar de você não pagar por isso, mas existe um custo sim que você tem que incluir. Então vamos utilizar aqui ainda a Porto Seguro, né, para a gente poder calcular esse preço médio. Como que funciona? Como que você vai calcular isso? Você tem que ver de quanto que foi o aumento do capital, né, quanto aumentou o capital e quantas ações também aumentaram. Nesse caso aqui da Porto Seguro, ela aumentou o capital em 4 bilhões e também aumentou a quantidade de ações nesse valor aqui, 323 milhões. Né, como a gente pode ver aqui, ó, o aumento do capital social no valor de 4 bilhões. Foi realizado mediante, tá tudo escrito aqui. E aqui fala das ações. A gente pode ver aqui, ó, o aumento do capital foi efetivado com a bonificação de 323 milhões 293 mil ações. Então o que a gente tem que fazer? Dividir esses 4 bilhões pela quantidade de ações que foi distribuído, que foi bonificado. Então a gente chega nesse resultado aqui de aproximadamente R$ 12,37. Como você pode ver aqui também no fato relevante. Aqui, ó. O custo de aquisição atribuído às ações é de 12,37. Tananã. Então você vai pegar esse número aqui, a gente arredondou para poder fazer a conta, e vai ver quantas ações você recebeu para poder fazer o seu preço médio. A gente vai fazer aqui um exemplo de preço médio, né, supondo algumas coisas, para você ter uma ideia. Então vamos aqui, ó, quantidade de ações que você tem. Vamos imaginar que você tenha 100 ações da Porto Seguro. E o seu preço médio, a gente pegou o preço médio de hoje atualmente, né, ele está em R$ 23,60. Então significa que você teve um custo total de R$ 2.360, que é a quantidade de ações que você tem, vezes o seu preço médio. E agora, você ganhou, né? Você foi bonificado com mais 100 ações, porque no caso aqui da Porto Seguro, ela dobrou suas ações. Então, se você tinha 100, você ganhou mais 100. Então, vamos aqui, a quantidade de ações que você ganhou, né? Porque tá entre aspas, porque foi uma bonificação. O preço médio foi de 12,37, como a gente pode ver aqui. Lembrando, pessoal, que a gente arredondou, tá? Então, você vai fazer certinho as contas para você não ter nenhum problema com a Receita Federal. Então, considerando o preço médio aqui de 12,37, você vai ter um custo total aí de 1.237. E agora, no final das contas, você vai ter uma nova quantidade de ações, que vão ser 200 ações, né? Você tinha 100, ganhou mais 100, né? Foi bonificado com mais 100, então você tem 200. E o seu custo total é a soma do custo inicial mais o custo total que você teve com a bonificação. No caso aqui, 2.360 mais 1.237, que vai dar um custo total de 3.597. Você vai simplesmente dividir esse custo total aqui pela quantidade de ações que você tem agora. Isso vai dar para a gente um preço médio de R$ 17,98. Esse é o valor que você vai colocar lá no seu imposto de renda no ano que vem. Lembrando também que imposto de renda você pode ficar tranquilo que no final do ano, quando estiver chegando a época, a gente vai estar trazendo aqui vídeos
para te ajudar nisso. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre a bonificação de ações. É um assunto bastante tranquilo, só na parte do preço médio, que talvez fique um pouquinho mais complicado, mas não se preocupe, né? É isso que você viu, é simplesmente a empresa te bonificando com base na quantidade de ações que você tem. Então, mais uma vez, eu peço seu apoio, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber todos os vídeos que a gente postar. Siga a gente também lá no Instagram, a gente está sempre atualizando todo mundo por lá. Um abraço e até a próxima.